aí, meus amores, vamos para nossa revisão? O que é uma bacia hidrográfica? É uma área drenada por uma rede de rios, onde há um curso de água, principalmente que terá sua foz em outro rio ou no mar. Questão 2. O que é um aquífero e quais os principais aquíferos brasileiros? Reserva de água que fica na parte subterrânea do solo. Aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão são os principais aquíferos brasileiros. Defina. Oceano. São os maiores corpos de água salgada do planeta. Podem se identificar em 5 oceanos que são interligados: Oceano Antártico, Oceano Ártico, Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Pacífico. Mares. São faixas de água salgada, geralmente localizados próximos aos continentes, com profundidades menores que a dos oceanos, atingindo aproximadamente 3.000 metros de profundidade. Os mares podem ser abertos, interiores ou fechados. Abertos são aqueles que têm ligação direta com o oceano. Interiores são aqueles que também possuem ligação com os oceanos, mas são cercados por terras continentais. E os fechados são aqueles em que não existe nenhuma saída para os oceanos, tornando esses corpos de água muito parecidos com grandes lagos. Ondas são o movimento horizontal das águas oceânicas. São causadas pela força do vento que sopra na superfície de mares e oceanos, ou ainda pelas atividades sísmicas das placas tectônicas, que geram as gigantescas ondas chamadas de tsunamis. Marés. As marés são o movimento vertical de águas oceânicas. São causadas principalmente pela força de atração existente entre o Sol e a Terra e entre a Lua e a Terra. Elas acontecem todos os dias, havendo normalmente 4 marés, 2 baixas e 2 altas, ao longo de um dia. Quando as águas oceânicas atingem o seu nível máximo de avanço sobre o continente, estão na maré alta. Quando elas atingem o seu nível máximo de recuo em relação ao continente, estão na maré baixa. Correntes marítimas são um movimento horizontal de massas de água que carregam as características do seu local de origem: salinidade, temperatura, cor e densidade. Elas podem ser correntes frias, originárias de zonas polares e que se movimentam em direção às zonas intertropicais, ou ser correntes quentes, originárias das zonas equatoriais e que se movimentam em direção às zonas polares. 5. Diferencie pesca artesanal de pesca industrial. Pesca artesanal, o pescador é profissional que, no caso brasileiro, devidamente licenciado pelo Ministério da Pesca e Agricultura, exerce a pesca como fins comerciais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parcerias, desembarcado ou em embarcações de pequeno porte. O segmento de pesca industrial é uma atividade fornecedora de matéria-prima para as grandes indústrias e centros de distribuição de alimentos. A pesca industrial caracteriza-se pelo tipo de embarcação empregada, médio e grande porte, e pela relação de trabalho dos pescadores, que, diferentemente do segmento artesanal, possuem vínculo empregatício com o amador da pesca, o dono ou a empresa proprietária da embarcação. O que é a atmosfera e quais os gases que a compõem? A atmosfera é uma camada gasosa composta principalmente por nitrogênio, oceano e outros gases nobres, que envolve e acompanha a Terra em seus movimentos no espaço. Ela pode ser comparada a uma capa que protege a Terra contra o choque que os corpos celestes.
Além disso, ela filtra os raios solares, fazendo com que as temperaturas na superfície terrestre sejam amenas e possibilitando o desenvolvimento da vida. A atmosfera é fundamental para a vida na Terra. Analise a imagem abaixo e comente sobre as camadas da atmosfera. Vamos lá. Troposfera. A camada mais próxima da superfície terrestre recebe o nome de troposfera e tem aproximadamente 17 km nos trópicos e 7 km nas regiões dos polos. Essa diferença ocorre devido à rotação. É a camada mais importante para os estudos da atmosfera, porque é onde a maior parte da vida do planeta se desenvolve e na qual ocorre praticamente todos os fenômenos meteorológicos, como chuva, ventos, neve, granizos e nevoeiros. Estratosfera. A segunda camada de baixo para cima é a estratosfera. Ela é estável, sem turbulência, típica das tempestades, chuvas e ventanias, sendo por isso utilizada pelos aviões. Ela está a camada de ozônio, localizada entre 15 e 35 km, com aproximadamente 10 km de espessura, cuja relevância é considerável, pois ela funciona como uma barreira que protege a humanidade das radiações ultravioleta procedentes do Sol. Mesosfera é aquela que os meteoroides começam a entrar em combustão, tornando-se incandescentes e ocasionando um fenômeno luminoso, popularmente chamado de estrela cadente. Termosfera é a camada que permite a propagação das ondas de rádio. Exosfera é a faixa mais externa da atmosfera, razão pela qual os fenômenos que ali ocorrem praticamente não são percebidos. Diferencie clima de tempo. Clima pode-se definir clima como uma coleção de tempos meteorológicos ao longo de vários anos, ou seja, o clima ele constitui uma sucessão de tempos meteorológicos que variam dentro de um padrão ou um período suficiente longo em determinada localidade. Geralmente, esse período é de 30 anos. E o tempo é como um conjunto de condições atmosféricas e fenômenos meteorológicos momentâneos. Temperatura, chuva, vento, umidade, nevoeiro, nebulosidade, que afetam a biosfera e a superfície terrestre em dado momento e local. Ou seja, são as condições da atmosfera em determinado momento. Explique o que são fatores climáticos e quais são eles. São condições físicas ou geográficas que exercem influência sobre o clima, interagindo ou não entre si, e interferem nas condições atmosféricas. Cada região tem o seu próprio clima e seus elementos são modificados pelos fatores climáticos. Fatores, quais são eles? Latitude, altitude, correntes marítimas, maritimidade e continentalidade, massas de ar, vegetação e o relevo. Analise o mapa abaixo e cite uma característica de cada tipo de clima do Brasil. Equatorial. Predominantemente nas áreas próximas da linha do Equador, apresenta altas temperaturas durante todo o ano. Essas temperaturas permitem a elevada evaporação, gerando assim altos índices de chuva. Geralmente, as chuvas acontecem em uma frequência diária e, portanto, esse tipo de clima não possui estação do ano seca, sendo tanto o verão quanto o inverno úmidos. Essa grande quantidade de chuva e calor permite o desenvolvimento de vegetações densas, como a floresta amazônica e a floresta do Congo, por exemplo. Clima tropical. Ocorre nas áreas entre os trópicos. Nele predominam as temperaturas elevadas e, ao longo do ano, de modo geral, há um período úmido e outro período mais seco, aproximadamente 6 meses cada período. É uma transição entre o clima equatorial e o clima subtropical, ocorrendo, portanto, mais próximo das regiões de baixas latitudes. O clima tropical possui variações. Quando ocorre perto do mar, a umidade é maior, recebendo a denominação de tropical úmido. E em áreas mais distantes, com a redução da umidade no inverno, é chamado de tropical típico ou continental.
ainda pode sofrer a influência da altitude não muito elevada, sendo chamado de tropical de altitude. Clima semiárido. Caracteriza-se por altas temperaturas e índices de chuvas irregulares. As formações vegetais apresentam adaptações que suportem a baixa disponibilidade hídrica, como a caatinga e os estepes. Clima subtropical. Predomina nas áreas ao norte do Trópico de Câncer e ao sul do Trópico de Capricórnio. As estações frias e quentes são bem definidas, com épocas muito frias, podendo ocorrer geadas, enquanto os verões são amenos. As precipitações são bem distribuídas ao longo do ano. Explique o conceito de bioma. São entendidos como um conjunto de seres vivos, plantas, animais, entre outros seres vivos, com relativa homogeneidade em determinada área, tendo como principal critério a vegetação dominante. Cite um bioma e comente. Biomas de baixa latitude. Temos biomas de floresta tropical, que sua vegetação é densa, latifoliada e ocorre próximo ao Equador. Temos o bioma de floresta subtropical, que é a vegetação de transição entre os biomas tropicais e temperados. Biomas de savana, bioma de clima tropical típico. Agora, biomas de média latitude. Temos o biomas de chaparral, localizado no sul da Europa. Biomas de deserto, localizado próximos à latitude 30 graus. Biomas de estepe possuem clima continental árido e elevada amplitude térmica. Biomas de pradaria, no Brasil é conhecido como pampa. Biomas de florestas temperada, vegetação caducifólia e clima com estações do ano bem definidas. E biomas de alta latitude. Temos o bioma de floresta boreal, a taiga, que ocorre apenas no hemisfério norte, e as folhas das árvores são aciculares. Biomas de tundra, formado por musgos e líquens que surgem no curto verão. Biomas polares, encontrados nas regiões polares do planeta, e sua vegetação é praticamente inexistente. E os biomas de altitude ocorrem nas grandes cadeias de montanha. O que é poluição atmosférica? A poluição atmosférica refere-se às mudanças da atmosfera que tendem a causar impactos ambientais ou sobre a saúde humana, por meio da contaminação por gases, partículas sólidas, líquidos em suspensão, material biológico ou energia. Cite uma fonte fixa e uma fonte móvel. Fonte fixa, temos indústrias, usinas termoelétricas. Fonte móvel, veículos automotores. Defina. Inversão térmica, fenômeno natural, frequente nos meses de inverno, que geralmente ocorre no final da madrugada e no início da manhã. Chuva ácida, desequilíbrio da composição atmosférica, com a elevação da acidez da água e da chuva, causada pela queima dos combustíveis fósseis, florestas, entre outros. Ilhas de calor, fenômeno antrópico, típico de aglomerações urbanas, com elevação das temperaturas médias, se comparadas das zonas rurais. De maneira geral, as ilhas de calor ocorrem nos centros das grandes cidades. Cite dois fatores. Temos o fator da poluição atmosférica, que retém a radiação do calor, causando o aquecimento da atmosfera, o nosso efeito estufa. A elevada capacidade de absorção do calor de superfícies urbanas, como asfalto, paredes de tijolo, concreto, telhas de barro e de amianto. Falta de áreas revestidas de vegetação, prejudicando o albedo, o poder refletor de determinada superfície. Quanto maior a vegetação, maior o poder refletor e, consequentemente, levando uma absorção maior de calor. Impermeabilização dos solos pelo calçamento e desvio da água por bueiros e galerias, o que reduz o processo de evaporação, não usando o calor, mas absorvendo.
e concentração de edifícios que interferem na circulação dos ventos. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e uma ótima prova para vocês.